Boa noite, igreja. Espero que a nossa conversa amplie a tua visão sobre o que ele fez na tua vida. E a nossa conversa vai ser sobre Lucas, né? Então, nós estamos no capítulo 9, nos nossos estudos ao domingo, e como sempre, eu repito aqui, você é nosso convidado. Antes da gente começar, vamos orar? Pai de amor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, todos nós aqui queremos nos colocar nas tuas mãos. Que o Senhor fale, que aquilo que eu vou falar, Senhor, seja de acordo com a tua vontade, dirigido por ti, pelo teu Santo Espírito. Que aquilo que a gente vai ouvir, no poder da tua palavra, nos esclareça, nos transforme, nos faça entender o que Jesus fez por nós. Em nome de Jesus Cristo, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Então, todos os 4 evangelhos, a gente está estudando Lucas, mas todos os 4 a gente poderia dizer que no fim tem um objetivo em comum, que é apresentar Jesus como Cristo, como Messias, como ungido, como um enviado, para que a gente creia nele como Senhor da nossa vida e a gente o receba como Salvador da nossa vida. Os evangelistas relatam milagres que Jesus fez como sinais do seu poder, da sua autoridade sobre a natureza, sobre o mundo físico, sobre as doenças, as enfermidades, sobre a morte e sobre o mundo espiritual. Lucas parece dar uma ênfase em demonstrar a autoridade de Jesus sobre o mundo espiritual, trazendo libertação das pessoas oprimidas pela ação de Satanás. Quer ver? Vem comigo, só uma comparação simples. No Evangelho de Lucas, são relatados 13 milagres de Jesus. Dependendo da forma que a gente conta, pode ser 14 ou 15. Trazendo cura sobre pessoas específicas, cura física. Ele curou leprosos, ele curou cego, a história da cura do paralítico, entre algumas enfermidades e outras doenças. E é impressionante que, em contrapartida, Lucas relata 6 casos de libertação de pessoas específicas que estavam dominadas por espíritos maus. Além dessas 6 em pessoas específicas, Lucas traz também 3 outras referências mais gerais de libertação demoníaca. Então, se a gente somar, são 9 casos que a gente compara com aqueles 13 ou 14, a depender da forma que a gente conta. Quer dizer, é bastante caso sobre a libertação de espíritos do mal. Proporcionalmente, os casos específicos de demônio recebem bastante atenção em Lucas. Parece-me claro com isso que Deus quer nos fazer ver uma realidade de opressão e domínio maligno que muitas vezes, muitas pessoas não sabem nem como considerar. Então hoje, o que eu desejo aqui? Desejo compartilhar com vocês um dos textos que a gente estudou, onde Jesus liberta o homem geraseno endemoniado e então considerar 4 pontos
importante sobre esse tema, que advém da oposição feita por Satanás e seus anjos à obra redentora de Jesus. Os 4 pontos são: o primeiro ponto, nós vamos falar sobre 2 erros que normalmente as pessoas cometem quando a gente fala dos espíritos do mal e de Satanás. Nós vamos falar do poder destrutivo de Satanás. Segundo ponto. O terceiro, nós vamos falar sobre o poder libertador de Jesus. Espero que depois disso, quando você cantar que Ele te libertou, você entenda um pouquinho mais do que Ele te libertou. E o quarto ponto é a cegueira provocada pelo pecado. E eu espero e peço que, pela ação do Espírito Santo, essa nossa conversa alcance pelo menos 2 objetivos. Deus pode fazer muito mais, mas o primeiro objetivo é em relação às pessoas que ainda não entregaram sua vida para ser comandada por Jesus Cristo. Não vamos nos enganar, nós estamos na igreja, as pessoas vieram aqui com um propósito, mas entre nós existem pessoas que não têm clareza ainda de Jesus. Os discípulos demoraram tempos e tempos com Jesus para entender claramente quem era Jesus. Essas pessoas que ainda não se entregaram para ser comandadas por Cristo, nosso objetivo, o meu objetivo e o meu pedido ao Senhor é que essas pessoas possam entender que recusar a Jesus significa continuar sendo comandado por Satanás. E que mesmo involuntariamente, quem está nessa situação participa da oposição ao plano salvador de Deus em Jesus Cristo. Meu pedido a Deus é que, ao entender isso, se você é um desses grupos, que você possa arrepender-se de seus erros e do principal erro, que é ainda não ter se entregado ao Senhor Jesus, e que se entregue ao Senhor Jesus. Amém? Se você já aceitou a Jesus, não pense que você vai ficar livre não da mensagem. Tem um objetivo para você e para mim aqui, que já aceitamos a Jesus. Que essa nossa conversa lhe provoque a assumir uma posição na linha de frente da proclamação do Evangelho, para que ocorra a libertação daqueles ao nosso redor, ao seu redor, que ainda vivem sob a influência do príncipe das trevas. Aí quando você cantar, que você louve e engrandece porque Ele te libertou, você vai entender do que Ele te libertou. Nós vamos ler o texto que está em Lucas 8, 26 a 39. Mas hoje nós vamos fazer diferente um pouco. Então, se você está aí com a Bíblia, mantenha ela aberta. A gente vai ler conforme a gente progride na nossa conversa. E nos textos, está aí o primeiro texto que nós vamos usar, eu vou trocar cores. Quando o texto estiver em branco, igual está esse, é exatamente o texto de Lucas 8, 26 a 39. Nós vamos olhando os versículos dele. Quando aparecer o texto ou algum versículo em amarelo, é versículo que nós estamos usando para completar o embasamento do que estamos conversando segundo a palavra de Deus. Então, o primeiro ponto que nós vamos conversar vai ser os 2 erros, que é muito comum acontecer sob a forma de considerar o diabo e seus anjos. Vamos primeiro iniciar a historinha que está aí em Lucas 8, 26 a 39, olhando para o verso 26 que está na tela. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra,
foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa história que nós vamos ler começa afirmando que tão logo Jesus desembarcou naquele lugar que ficava praticamente no lado oposto da cidade onde Jesus ficou por muito tempo, que foi Cafarnaum, lá do outro lado. Jesus passou do outro lado. E logo que ele chega, um endemoniado vem ao encontro dele. Pois bem, o que é o endemoniado? Endemoniado é uma pessoa cujas suas faculdades são controladas ou dominadas por um ou mais demônios, resultando na perda da autonomia sobre a sua própria mente, sobre o seu corpo e sobre suas ações. A gente falou que é o demônio que cuida das habilidades das pessoas, ou do que é a pessoa quando ele está endemoniado, mas o que é demônio? Demônio é um espírito maligno que se opõe a Deus. Os demônios são forças espirituais opositoras, com um poder muito grande, sobre-humano, mas inferiores ao poder de Deus. E agem como tentadores e acusadores com um único objetivo: desviar o ser humano do caminho de Deus. Então, o nosso texto diz que quando Jesus parou o barco e chegou do outro lado, um homem que estava dominado por demônios veio ao encontro dele. Quando a gente fala de Satanás, de demônios, de espírito do mal, geralmente as pessoas tendem a cometer dois erros. Ou elas negam a existência deles, ou o segundo erro, eles veem demônio em tudo. Especialmente quando acontece coisa ruim. E a Bíblia deixa claro que essas duas atitudes estão erradas. Satanás e os demônios existem. Nosso texto é uma das evidências claras sobre isso, da Bíblia. Para a gente não ficar listando coisas e coisas que estão descritas na Bíblia sobre isso, a tentação de Jesus Cristo é outra evidência clara sobre isso. Não reconhecer a existência do demônio de Satanás, além de ser contra o ensino bíblico, cria o perigo de não entender seu domínio sobre o mundo sem Cristo. Lá em 1 Pedro 5:8, vai aparecer aí na tela, vai estar em amarelinho, porque não é do nosso texto base. Pedro nos adverte que o diabo é nosso adversário e ele anda por aí, tentando nos assustar com seu rugido e capturar quem puder. E o texto fala que por isso a gente precisa estar sóbrios, consciente disso. Por outro lado, achar que tudo é ação demoníaca é desconsiderar muitas vezes a responsabilidade do homem, a consequência do nosso pecado e até a soberania de Deus sobre as coisas que acontecem. Essa posição de ver demônio em tudo também está errada. Tem gente que tem dor de cabeça e atribui ao demônio. Tem gente que quando fura um pneu é por causa da força do mal.
E se ele estiver vindo para a igreja e furar o pneu, aí então é o diabo com certeza. Mas veja, pouco antes dessa passagem, exatamente o texto anterior a essa passagem em Lucas, Jesus e os seus discípulos enfrentam uma grande tempestade no lago, na travessia do lago. E Jesus dá ordem ao vento e a tempestade passa. O mar acalma. Nota que Jesus deu ordem ao vento. Jesus, naquele caso, não repreendeu o demônio. Nós sabemos, aprendemos no nosso estudo que as características geográficas daquele lugar, a vivência que eles tinham, tempestade no lago, no mar da Galileia, chamado Mar e era o lago, era muito comum. Era muito comum. Era coisa da natureza. Nós, os que fomos feitos filhos de Deus, que temos o Espírito de Deus vivendo em nós, não temos razão para temer o inimigo, mas precisamos sim mantermos firmes em Jesus. Ele existe, ele não está em tudo, mas ele rege o mundo e ele é contra o plano de salvação de Deus. Veja o que está em Efésios 10, ou Efésios 6, 10 e 11. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, este aí e vários outros textos bíblicos ensinam que o diabo e seus anjos de fato existem e estão o tempo todo trabalhando contra a vontade de Deus e buscando afastar as pessoas de Jesus Cristo. Mas nós não temos o que temer. Nós que aceitamos a Jesus, porque Jesus tem toda a autoridade sobre esses espíritos do mal, sobre o diabo, e seu forte poder livra os seus filhos das ciladas do maligno. Veja o que está em Tiago 4, 7. Tiago aí nos assegura que em Cristo estamos seguros. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Ele não tem poder sobre os filhos de Deus. Mas também não o ignore. Não ignore que ele é o cabeça do sistema que rege o mundo sem Deus. É por isso que a gente ouviu: esteja sóbrio e vigilante. Permaneça firme em Jesus Cristo. Essa é a recomendação bíblica. Vamos para o ponto 2. Ponto 2, a história que nós estamos lendo vai nos mostrar sobre o poder destrutivo de Satanás. Vamos voltar ao texto. Ele descreve o homem endemoniado. Nós vimos o que é um homem endemoniado e agora Lucas vai descrever para a gente a situação daquele homem. A situação daquele homem ilustra o real poder destrutivo de Satanás. Vê aí para nós. Próximo texto. Os versos 27 e 29. Isso. Então vamos lá. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele o endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Vou dar uma pulada para o 29, do 27 para o 29.
Muitas vezes ele aqui é o espírito imundo, tinha se apoderado dele, do homem. Mesmo com os pés e as mãos acorrentados, e entre os cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Se a gente olhar em Marcos 5, que é outro texto que está embaixo, a gente entende ainda, sim, Marcos põe mais tinta na descrição. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colunas. O homem vivia com a morte, vivia no meio da morte, nos sepulcros. Ninguém, nem correntes, conseguia dominá-lo. Ele vivia ensanguentado, pois se cortava todo. Andava a esmo, nu, andava gritando. Que horrível. É horripilante, é terrível. Mas era real, foi real. E ao longo dos tempos, e ainda hoje, tem coisas parecidas acontecendo por aí. Esse homem não tinha vida em família, embora tivesse família. Não tinha amigos, não tinha casa. Sua morada era com a morte, no cemitério. Sua condição era pior, talvez muito pior do que qualquer animal que a gente pensasse. E ele vivia assim, sabe por quê? Porque ele estava dominado por demônios. Ele era usado e comandado por Satanás. Essa é uma ilustração viva, forte, do poder destrutivo de Satanás. Mas atenção, não quer dizer que uma pessoa precisa chegar a esse nível do que nós chamaríamos de degradação para ela estar a favor de Satanás ou sendo usada por ele. Veja lá o que está em 1 João 5,19. João começa esse verso falando assim: sabemos que nós somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Ou seja, nós somos de Deus, estamos livres. Mas quem não é de Deus, quem não aceitou a Jesus, está sobre o poder do maligno. Lembra quando a gente definiu o endemoniado? O mundo está sobre o poder do maligno. Isso quer dizer que a grande maioria se faz enganada e está a serviço da vontade do príncipe deste mundo. Vive sem conhecer sua condição de escravo, vive de uma maneira que o mundo chama de normal, mas estão sob o poder do maligno. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essas pessoas que a gente acha que está tudo certo com ele, né? Não está tudo certo porque não tem Jesus, mas assim como o endemoniado, estão mortas. É isso que a Bíblia diz. Vem comigo aí, ó, olha no texto, dá uma olhada. Efésios 2, 1 a 2. Efésios 2, 1 e 2. É Paulo falando para a igreja de Éfeso, para aqueles que foram salvos, faziam o grupo da igreja de Éfeso. Vocês estavam mortos nas suas transgressões e pecados. Estavam, porque agora eles têm Jesus. Foram libertados disso. Quem não tem Jesus está nessa condição, nos quais costumavam viver, nessas condições costumavam viver, quando seguiam
a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Sabe quem é? Príncipe do poder do ar. É ele mesmo, é Satanás. O espírito, olha aí agora, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Na desobediência quer dizer naqueles que vivem sem Jesus Cristo. A gente não pensa assim, né? Precisa estar endemoniado, igual aquele cara lá que Jesus encontrou, para a gente achar que o demônio está tomando conta dele. Paulo está descrevendo a condição que estavam seus irmãos da igreja de Éfeso antes de encontrar Jesus. Eles estavam mortos por sua vida de desobediência a Deus, por não terem crido em Jesus. Eles seguiam o sistema deste mundo, regido por Satanás. E embora aqueles que têm Jesus, como os irmãos de Éfeso, já não vivem debaixo do comando de Satanás, este mesmo espírito maligno continua atuando em todos que vivem sem Jesus, que vivem na desobediência de Deus. Não é o jeito que eu vejo, é o jeito que está na Bíblia. Em outras palavras, todos que rejeitam Jesus estão na mesma condição espiritual do homem gerazeno endemoniado, do homem da nossa história. Estão mortos espiritualmente. E se continuarem sem Jesus, continuarão mortos eternamente. Vivem como endemoniados, regidos pelo poder do maligno, usados, sem saber, pelo maligno para se opor a Jesus Cristo. O diabo é o pai da mentira, o diabo é o acusador, é o opositor a tudo o que Deus faz. Ele destrói famílias, ele rouba a paz, ele rouba a vida, ele traz a morte e traz morte eternamente. Não se enganem. O fim de quem não tem Jesus será tão terrível quanto a mais horrível possessão maligna. Essa verdade me faz tremer. Olhando para muitos dos meus queridos, muitas das pessoas ao nosso redor que não se entregaram a Jesus. Nós precisamos apresentar Jesus a elas e orar para que Deus tenha misericórdia delas, pois elas vivem um caminho semelhante a daquele homem endemoniado, ainda que não pareça, ainda que eles não vejam. Ó Senhor Jesus, nos faça cumprir com a nossa missão de testemunhar o seu evangelho aos que estão perdidos e seja misericordioso com eles. Amém? Ponto 3. O poder libertador de Jesus. Agora nós podemos olhar para o que é o poder libertador de Jesus. Se voltarmos para a nossa história, lá de Lucas, nós vamos ver a autoridade completa de Jesus sobre os espíritos malignos. E vamos então ver o diálogo entre Jesus e a legião de demônios que estavam no homem. Está aí dois versos na continuação da nossa história. Pode passar. Eis. Então, verso 28, continuando a nossa história. Quando viu Jesus, o homem endemoniado viu Jesus, gritou e prostrou-se aos pés dele e disse em alta voz:
Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. E ele falou isso. O texto nos diz, verso 29, pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. O endemoniado, quando viu Jesus, veio ao seu encontro gritando, e Jesus ordena que o espírito mau saia dele. O endemoniado coloca-se aos pés de Jesus e, gritando, anuncia Jesus como um filho de Deus, o Filho do Deus Altíssimo, e implora que Jesus não o atormentasse. É impressionante. Duas coisas impressionantes aqui. Primeiro é a submissão do Espírito aos pés de Jesus, reconhecendo a autoridade que Jesus tem sobre eles. E o outro ponto é que eles, o diabo e seus anjos, conhecem as Escrituras e a teologia profundamente. Só não segue, mas conhece. Vê que está aí, em Tiago 2,19. Tiago fala isso claramente para a gente. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem nisso. E eles tremem por causa disso. Esse texto diz que é preciso mais do que saber. E o que a gente sabe que é preciso mais é se entregar. Isso os demônios não fazem. Eles, os demônios, mais do que os próprios discípulos a esse ponto, sabiam exatamente quem era Jesus. Eles expressavam a verdade sobre Jesus, que os discípulos só vão entender mais tarde, depois da ressurreição, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Os espíritos imundos sabiam que estavam diante do Filho do Deus Altíssimo, que tem todo o poder e autoridade sobre todas as coisas, incluindo sobre eles e sobre o fim deles. E eles tremem de medo diante de Jesus. Se a gente continuar a nossa leitura, vamos lá, verso 30. Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Perguntou para o porta-voz do espírito que estava no homem, qual é o seu nome? E ele respondeu, Legião, porque muitos demônios haviam entrado nele. E imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Eles estavam com medo de Jesus, medo de que Jesus antecipasse o fim deles. Porque eles sabiam que ao chegar o momento que Jesus irá julgá-los e prendê-los eternamente no inferno. Como está no texto aí, olha comigo, João 16, 8 e 11. Dei uma cortada aí para a gente ir ao ponto que é ligado ao que estamos falando. Quando ele vier é Jesus, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele fala aí do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O príncipe deste mundo é Satanás. Já está condenado, já está definido que está condenado. Então, por isso, eles tremem. No verso 32 do nosso texto, a história continua dizendo que uma grande manada de porcos estavam passando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse
entrar neles, nos porcos. E Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se ao precipício, em direção ao lago, e se afogou. Nota a subordinação da legião de demônios à autoridade de Jesus. Eles imploram a Jesus permissão para entrar nos porcos. Eles tinham medo de que Jesus mandasse ele para o abismo. Então pede para deixar eles entrar nos porcos. E Jesus concede o pedido deles. E então, o fim dos porcos é o mesmo de todo aquele que continua entregue a Satanás: morte. Esse fim da legião ilustra o fim do diabo e seus anjos. 2 textos aí para a gente olhar. Romanos 16, 20, primeira parte do verso 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo do pé de vocês, daqueles que creem em Jesus Cristo. Colossenses 2,15. E tendo despojado os poderes e as autoridades. Poderes e autoridades aqui são os poderes espirituais contrários a Jesus, que dominam o mundo. Tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Porque a morte de Jesus na cruz é a consumação do caminho para a libertação do homem se reaproximar, religar com Jesus. E o que Satanás não quer que aconteça de jeito nenhum. A vitória de Jesus sobre o mal é certa. Esteja seguro disso. Os demônios se foram, os porcos morreram. Mas o que aconteceu com o homem? Aquele que era endemoniado e agora estava livre dos demônios. Vamos continuar a nossa história? Só que antes de ver o texto da continuação, olha comigo aí o que está em Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e... Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Está falando de Jesus. Deus se fez homem, assim como nós, filhos de Deus, somos homens de carne e sangue. Continuando, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte. E aqui é muito claro, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Esse texto afirma que Jesus participou da nossa condição humana para que com sua morte derrotasse o diabo e assim trouxesse liberdade para todos nós que estávamos escravizados pelo medo da morte, pelo diabo. É vitória, é liberdade, é vida, não é morte. Quando você cantar o corinho que nós cantamos, lembra disso. É isso que aconteceu com o homem que era endemoniado. Agora sim, vamos ver o que aconteceu com ele. Verso 34 a 36. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, o que eles viram? Viram que o homem de quem havia saído os demônios
estava assentado aos pés de Jesus, vestidos e em perfeito juízo. E quem viu, ficou com medo. O homem estava curado pelo poder libertador de Jesus. Ele agora não estava mais nu, estava vestido e em perfeito juízo. Aquele que vivia entre os mortos agora tinha vida, não era mais escravo do diabo. A transformação foi tão grande, tão real, que quem viu ficou com medo. Ficou com medo do poder e da autoridade de Jesus. Foi para isso que Jesus veio ao mundo, conforme a gente pode ler em 1 João 3:8. Olha aí para mim, comigo. Para isso o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para destruir as obras do diabo. O poder libertador de Jesus nos livra da escravidão do diabo e nos transporta para o seu reino de luz, conforme Colossenses 1:13. Está aí na tela. Esse texto é lindo. Pois Jesus, Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Amém. Mas olha o alerta. Aqueles que ainda não se entregaram a Jesus, está na primeira parte desse verso. Não foram resgatados do domínio das trevas. Mas Jesus resgata aquele que se entrega a Ele e transporta do domínio das trevas para o seu reino de luz e de vida, o reino de Jesus Cristo. Cheguei no quarto ponto. A cegueira provocada pelo pecado. O pecado nos cega, é isso que a gente vai ver nesse quarto ponto. Ao longo do nosso estudo de Lucas, até aqui, que a gente está no capítulo 9, nós vimos muitos milagres de Jesus. E ao mesmo tempo, nós temos visto a cegueira dos fariseus, dos líderes religiosos, das pessoas que mais, entre aspas, entendiam da Escritura. Eles não eram capazes de perceberem que estavam diante do Filho de Deus, apesar de ver todos aqueles milagres. Vai chegar um ponto que eles vão dizer que Jesus é Beelzebub, é o espírito do mal, porque os espíritos do mal obedeciam a Jesus. Veja onde chega. Se sem Jesus a pessoa está morta em seus pecados, ela não tem condição de ver. Uma pessoa morta não enxerga. Sem Jesus, está cega e morta. Não adianta pensar que se hoje as pessoas vissem milagres acontecerem, elas creriam com certeza. Não aconteceu naquela época de Jesus. Não vai acontecer agora. Não acontece agora. Tem muita coisa por aí. Por quê? Porque o pecado cega. E nós não conseguimos ver o que, para nós, que Jesus nos deu vista, nos tirou a cegueira, parece óbvio. A cegueira da multidão vai ficar clara na nossa história, agora que a gente está se aproximando do fim dela. Versos 36 e 37. Está aí. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então, todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus
que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E ele, Jesus, entrou no barco e regressou. Parece inacreditável. Uma libertação daquela, de um ser que vivia numa condição horripilante, terrível. Quem vê o homem curado, ao invés de querer se aproximar de Jesus, que aquilo acontecesse com eles nos problemas, nas situações de vida que eles tinham, o que eles fazem? Pede para Jesus ir embora. Não bastasse as testemunhas ter contado para eles o que tinha acontecido, a população que veio ver estava vendo um homem curado, vestido, calmamente assentado aos pés de Jesus. Que maravilha, que milagre! O homem estava curado. Eles podiam ver a transformação a olhos nus. Mas ao invés de fé, o milagre gerou medo. O poder de Jesus criou medo em relação ao desconhecido, medo de que o pecado deles fosse iluminado, visto, e a vida deles tivesse que ser mudada por algo que eles temiam. Eles preferiram continuar cegos, ao invés de conhecer o poder libertador de Jesus, e suplicaram a Jesus que fosse embora. Eles estavam diante do Salvador e preferiram continuar escravos de seus pecados. Eles preferiram viver com o inferno do endemoniado do que com Jesus por perto. Eles preferiam o diabo por perto, ao invés de Jesus. Será que o mesmo não está acontecendo hoje? Uma outra pergunta, e essa eu queria que você pensasse bem seriamente. Que diferença há entre o povo que rejeitou Jesus e o homem endemoniado antes da sua libertação? A diferença aparente, que era, os outros eram normais, na nossa forma de falar, não estava se cortando, não estava nu, não vivia no meio dos mortos. Mas isso é aparente. Essa diferença aparente, guarda isso, não tem peso nenhum na eternidade. Nenhum. A população também estava dominada pelo príncipe deste mundo e condenada à morte eterna. Vou repetir a pergunta. Será que o mesmo não está acontecendo hoje? O pecado escraviza, provoca cegueira. Somente Jesus Cristo, por sua misericórdia, por sua graça, nos faz ver e liberta. Estou caminhando para a conclusão. Vamos ver o fim da nossa história. No fim da história, o homem que foi libertado por Jesus está descrito aí no verso 38 e 39. O homem de quem havia saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus pedia a Jesus: deixa eu ir com você. Mas Jesus mandou embora, dizendo: volte para sua casa e conte o quanto Deus lhe fez. Assim o homem se foi e anunciou por toda a cidade o quanto Jesus tinha feito por ele. Que maravilha! O ex-endemoniado
agora era um evangelista. Talvez, na nossa lógica, se nós fôssemos escolher um missionário, aquele que tivesse no currículo lá, que era endemoniado, a gente nunca ia querer, né? Ainda bem que a graça de Jesus transforma e vê diferente. Eu imagino que entre a expulsão da legião de demônios e a chegada do povo que viu ele vestido, curado, pleno juízo, Jesus deve ter conversado com o homem. Ele teve tempo. O homem teve tempo para se vestir e se arrumar. Jesus deve ter mostrado a ele quem ele, Jesus, era. Quem era aquele que o libertou? E o homem, mais do que libertado do diabo, foi salvo, espiritualmente salvo por Jesus. Reconhecendo o seu Salvador, ele queria continuar com Jesus, seguir Jesus, aprender mais dele, desfrutar com intensidade da sua presença. Mas Jesus recusa o seu pedido e faz dele o primeiro evangelista entre os gentios, porque a região onde ele vivia era uma região de gentios, não de judeus. O povo daquele local suplicou para que Jesus se retirasse. Jesus atendeu, mas presta atenção, Jesus não desistiu deles. Jesus fez do endemoniado um evangelista entre eles. Jesus ordenou que o homem fosse para sua casa e contasse o que Deus tinha feito a ele. Ele obedeceu à ordem de Jesus. Se a gente lê em Marcos 5:20, próximo texto que está aqui embaixo, diz assim: então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis era a região, não era só a cidade, uma cidade. Quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Ele anunciou para toda a região. Era uma região com 10 cidades, por isso Deca. Gentílicas. Todos ficaram admirados com o testemunho dele. Jesus transforma endemoniados em evangelistas, escravos em livres, mortos em vivos eternamente. Agora, para a gente terminar, eu quero falar individualmente com você. Para isso eu vou usar uma fala do pastor John MacArthur. Primeiro, eu quero falar com você que ainda vive sem Jesus, ou está no caminho, tentando entender quem é esse Jesus. E está cultivando coisas contrárias à vontade de Deus. Como aquela população ainda não quis largar o que tinha. O que você teria feito se estivesse lá naquele dia? Teria amado, estimado e se apegado ao seu pecado? E pedido para Jesus ir embora? Ou teria suplicado a Jesus que perdoasse o seu pecado e o libertasse da mesma forma que ele libertou aquele homem? Dá uma olhada ao redor aqui, as pessoas que estão ao seu lado. Pense em outras pessoas que vivem com você no dia a dia. Aqui, diante de você, tem pessoas que se entregaram a Jesus. Irmãos que foram perdoados dos seus pecados e libertados da influência de Satanás. Temos entre nós testemunhas do poder de Jesus Cristo para transformar vidas. Você tem interesse nisso?
deseja ser libertado e resgatado do pecado, resgatado de Satanás, resgatado da morte, resgatado do inferno? Ou você ama o seu pecado e mal pode esperar para cair fora daqui e deixar de ouvir esse blá 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 que o Paulo está falando? Prefere estar preso, como a Bíblia nos diz, nas garras de Satanás, do que de Deus? Prefere continuar vivendo com quem é impuro, em vez do que é santo? Lembra disso. Jesus lhe oferece perdão e vida eterna. Basta você querer pedir e Ele te dá. Agora eu quero falar para você que já aceitou a Jesus e foi libertado das trevas e passou para o reino de luz, reino de Jesus. Note que essa história termina com um desfecho verdadeiro e maravilhoso. O endemoniado se torna um missionário. O pastor John MacArthur diz isso e eu algumas vezes repeti entre nós no estudo. Ele fala assim: há uma verdade que eu já ouvi várias vezes e sempre repito a mim, e eu busco fazer para mim mesmo. Guarda bem isso, guarda bem isso. Esse é aquelas que você tem que escrever e em vez de pôr aquelas coisas feias na geladeira, põe isso que vai te ajudar muito. Se você sabe o suficiente do Evangelho para ser salvo, então sabe o suficiente do Evangelho para ser um missionário. E Jesus ordena a mim e a você que nós sejamos suas testemunhas, que nós proclamemos o Evangelho. Você não precisa de mais treinamento se você já entendeu quem é Jesus para aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. Treinamento não é uma prioridade. Treinamento adicional é bom, não tem dúvida. Mas não é necessário para isso. Você deve ser testemunha na sua casa, entre os seus amigos, no seu trabalho, nessa cidade. Apenas conte o que Jesus fez, está fazendo na sua vida. O restante, deixa com Jesus. Vamos orar? Ó Paizinho de amor, dai-nos, Senhor, a sensibilidade de entender o que significa uma pessoa sem Jesus Cristo. Dai-nos, Senhor, a fidelidade de entender e obedecer a Tua ordem, de pregar o Teu Evangelho a todas as pessoas, em todos os lugares. Que ao juntarmos esses dois aspectos, a gente possa ter clareza que a nossa missão é oferecer a quem está sendo dominado por Satanás uma vida de vitória, de libertação, uma vida de paz completa, uma vida de vida eterna, não de morte. Que nós, quando participarmos da ceia agora, aqueles que já aceitaram a Jesus Cristo, ao nos examinar, possamos colocar junto, Senhor, o pedido
para que o Senhor nos dê ousadia, coragem, para testemunharmos de Ti. Que o Senhor nos dê amor para quem está perdido, por quem está perdido, para que a gente possa oferecer o Evangelho da salvação e pessoas possam sair, serem transportados do reino das trevas para o reino de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.